Olá, eu sou Fernando Campos, do time de Relações com Investidores da B3 e sejam bem-vindos a mais um evento de resultados, em que eu e o André Milanês, o CFO da companhia, discutiremos os resultados do primeiro trimestre de 2025. Tudo bem, André? Tudo bom, Fernando? Tudo bem. André, a gente vai começar passando um panorama geral do trimestre. Legal. Vamos lá, eu acho que a gente teve um trimestre positivo, com um crescimento de 8% na nossa receita bruta em relação ao ano passado. Isso é resultado do nosso modelo de negócios que permite que a companhia cresça em diferentes cenários. E acho que aqui vale destacar o desempenho do segmento de derivativos e de renda fixa, que se beneficiaram desses juros mais altos e do cenário volátil, que mais do que compensaram o cenário ainda desafiador para o mercado de ações. Nesse contexto, o nosso lucro líquido atingiu 1,1 bilhões de reais e o lucro por ação foi de 0,21, ou seja, 21 centavos por ação, uma alta de 25% na comparação com o primeiro trimestre de 2024, o que reflete a execução dos programas de recompra que a gente tem feito de maneira mais acelerada nos últimos meses. Bom, o Fernando vai falar agora um pouco mais do desempenho operacional, lembrando que esse foi o primeiro trimestre que a gente divulgou os resultados com a nova segmentação de receita, que representa melhor o estágio atual e a estratégia de crescimento da B3. Fernando. Obrigado, André. Começando com o segmento de mercados, em derivativos, o ADV, o volume médio diário de contratos, foi de 8,9 milhões de contratos, que foi uma queda de 9% em relação ao primeiro trimestre de 2024, com menor atividade nos mercados de juros e índices. Por outro lado, a RPC, a receita por contrato, apresentou crescimento de 29%, impulsionada pela desvalorização do real perante o dólar, que impacta os contratos de câmbio e taxa de juros em USD. Além disso, a gente teve uma maior concentração de contratos de longo prazo em juros e reais e a inclusão do futuro de Bitcoin, que ajuda a aumentar essa RPC. Falando no futuro de Bitcoin, ele contribuiu com 47 milhões de reais em receitas. Vale também destacar o bom desempenho dos derivativos de balcão, com crescimentos importantes tanto nas emissões quanto nos estoques. Com isso, a receita com derivativos totalizou 881 milhões de reais, um crescimento de 10% em relação a um T24. Na renda fixa, a gente teve mais um desempenho muito sólido e crescimento em dígitos duplos em quase todas as nossas métricas operacionais quando a gente compara com o primeiro TRI de 24, refletindo não só o mercado de crédito privado superaquecido, como também a busca por ativos ligados a juros no atual cenário. Como exemplo, vale falar do número de investidores no Tesouro Direto, que cresceu 18% em relação ao primeiro trimestre de 24. E com isso, a receita na linha de renda fixa cresceu 22% e totalizou 315 milhões de reais. No mercado de renda variável, a gente teve um comportamento ainda parecido com os dos últimos trimestres, com o ADTV, ou volume médio diário no mercado à vista, totalizando 23,8 bilhões de reais, e isso dá um turnover de 141%. Aqui, dentre os destaques positivos, acho que a gente vale falar novamente dos BDRs, ETFs e fundos listados, que somados representaram 14% do mercado à vista. Falar um pouco de margem, a margem teve um desempenho parecido com o do quarto trimestre de 24, com um mix de volume que refletiu em margens menores. O que teve nesse mix de volume? Um maior volume de exercício de opção de índice e também de formador de mercado. Com isso, a receita de renda variável representou 19% da receita total do trimestre. Falar aqui dos outros segmentos, alguns poucos destaques, falar das soluções para mercado de capitais. Aqui a gente teve um impacto importante da desvalorização do real, que acaba afetando positivamente a nossa receita com market data. As soluções analíticas de dados em veículos imobiliários, a gente tem um cenário positivo, mas a comparação foi impactada pela receita do desenrola que a gente teve no primeiro trimestre de 24. Mas em plataformas e dados analíticos, a gente viu um crescimento importante de mais de 10%, principalmente nas verticais de crédito e seguros. Falando de tecnologia e plataformas, aqui a gente cresce refletindo um pouco do desempenho da indústria de fundos, então isso tem reflexo tanto na linha que impacta a tecnologia de utilização, quanto nos serviços de apoio ao mercado, que a gente tem aqui registro e estoque de cotas de fundo. Agora o André vai falar um pouquinho mais dos outros destaques financeiros e avanços estratégicos da B3 no trimestre. Bom, nas despesas a gente teve um trimestre em linha com o nosso planejamento, um crescimento acima da inflação em relação ao primeiro trimestre de 2024, impactado aqui principalmente pela linha de processamento de dados, um reflexo de uma otimização na gestão de projetos da companhia para o exercício, através do qual a gente está buscando uma melhor calendarização e, portanto, reduzir a oscilação
entre os trimestres. Com o resultado desta performance, tanto de receita quanto de despesa, nosso EBITDA recorrente, fechamos o trimestre com EBITDA recorrente de 1,7 bilhões, um crescimento de 6%, com uma margem EBITDA recorrente de 69,5%. No nosso resultado financeiro, este trimestre, a gente teve uma despesa financeira que foi impactada por um maior nível de endividamento, mas também por dois itens não recorrentes. A gente teve o efeito da marcação a valor justo de alguns investimentos da companhia feitos no exterior e efeitos relacionados à renovação da carteira de títulos públicos usado para contribuições feitas para alguns veículos da companhia. Os dois efeitos somados somaram perto de 25 milhões e que a gente não espera que se repitam ao longo dos próximos trimestres. O retorno aos nossos acionistas totalizou aproximadamente 790 milhões de reais no período, sendo 460 milhões em recompras e 330 milhões em juros sobre capital próprio. Adicionalmente, a gente cancelou no período 160 milhões de ações, isso foi feito no mês de março, o que representa cerca de 3% do capital social da companhia. Em relação à nossa agenda de novos produtos, eu queria destacar alguns itens. A gente teve o lançamento das opções semanais de Ibovespa, a redução do tamanho das opções mensais de Ibovespa também, e o lançamento dos índices de debêntures ultra qualidade DI e IPCA. Além disso, mais recentemente, nós recebemos a aprovação da CVM para o lançamento dos seguintes produtos: o futuro de Ethereum, o futuro de Solana, o futuro do Ibovespa B3BR+, e as opções de Ibovespa B3BR+, além da redução do tamanho do contrato do futuro de Bitcoin, todos com produtos com potencial muito interessante, com um apelo aqui talvez até maior para o investidor de varejo. E por fim, vale destacar que em março a gente aprovou em Assembleia Geral Extraordinária a incorporação de Neoway e de Neurotech. Esse movimento, além de otimizar e simplificar a estrutura da companhia, também vai permitir o aproveitamento do benefício fiscal de aproximadamente 800 milhões de reais, representados ali pelo ágio e os ativos intangíveis que foram reconhecidos nessas aquisições. Essas incorporações tiveram efeito a partir de 1º de abril deste ano. Bom, esses foram os principais destaques aqui para este trimestre. Muito obrigado a todos.